Olá, sou Antônio Carlos Mazeu, professor universitário e secretário político do Partido Comunista Brasileiro em São Paulo. Hoje gostaria de fazer algumas observações sobre a fala do senhor presidente Jair Bolsonaro de terça-feira, de ontem, exatamente sobre o seu posicionamento em relação à pandemia, em relação à política brasileira. O que nós pudemos perceber, de um lado, é que as pressões políticas que a sociedade vem fazendo e a sua gradativa e progressiva perda de apoio político, não só na sociedade, que já sabidamente é debilitada, não tem apoio dos trabalhadores, não tem apoio da OAB, não tem apoio da CNBB, não tem apoio da ABI, e agora, obviamente, também não tem apoio dos partidos políticos, e agora se vê isolado com a perda de antigos aliados, alguns aliados de oportunidade, outros aliados politicamente mais alinhados com o seu projeto político, mas mesmo assim vem perdendo o apoio, como perdeu o apoio do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como perdeu o apoio do governador de São Paulo, João Dória, né, que numa posição bastante oportunista se distancia de Bolsonaro depois de ter feito uma campanha onde ele se autodenominava Bolsodória, o que expressa, de certa maneira, o quadro político atual de isolamento e eu diria até de desespero do presidente Bolsonaro em relação ao seu futuro. É sabido que Bolsonaro perde também apoio progressivamente nos setores empresariais de pontos mais importantes, tem ainda sua base política, vamos dizer, nos setores do empresariado do atacado, como o comércio, como o varejo, não é? E também, vamos dizer, busca apoio de setores das assim chamadas classes médias brasileiras, que também elas já debandam da base política diante dos descalabros que nós estamos vendo desde que esse senhor assumiu o cargo de presidente da República. Não somente uma política desvairada, uma política sem objetivo, a não ser aquele de pôr a mão na Previdência, ou seja, no fundo público, na Previdência Social, nas nossas aposentadorias, como também desmontar as conquistas dos trabalhadores e fazer a destruição das leis trabalhistas e das garantias e dos direitos dos trabalhadores. Tirando esses dois núcleos, Bolsonaro e seu ministro Guedes não apresenta nenhum projeto, nenhuma perspectiva positiva para a economia brasileira, a não ser vilipendiar os trabalhadores, tirar recursos dos sociais e pôr dinheiro na mão dos banqueiros, rezando a cartilha do FMI e do Banco Mundial. O discurso de ontem, de certa maneira, é um recuo, sem dúvida nenhuma. Mas no plano da ação política em relação a esta pandemia que assola a humanidade, Bolsonaro não recua, apenas diz, olha, vamos ouvir mais os nossos ministros, o meu ministro da Saúde, no entanto, reafirma a necessidade de que alguns setores da sociedade fiquem isolados, como idosos e aqueles mais enfermos, e reafirma querer pôr os trabalhadores em risco, fazendo com que eles voltem a trabalhar no pico da pandemia, no momento que a pandemia está vivendo, quer dizer, está em seu momento de ascenso, quer dizer, aquilo que os médicos chamam de pico da epidemia, com a possibilidade de haver grande contaminação, como ocorreu, por exemplo, na Itália. Os setores empresariais pressionaram o governo para que não parasse a produção nas grandes fábricas da Lombardia, da região norte da Itália, que ocasionou milhares de mortes diárias, 1.900, 800 mortes por dia, por total irresponsabilidade, por colocar o lucro na frente da vida. O discurso de Bolsonaro não mudou essa perspectiva, ainda que tenha tentado amenizar, mas de uma maneira, como é do seu caráter, desonesta e manipulatória. Citou uma frase desconectada do presidente da OMS, o senhor Tedros Adhanom, né, que numa fala disse que era necessário olhar para aqueles que precisam viver cotidianamente para pôr o pão na mesa, para repor o pão de cada dia, que é necessário que eles não percam o trabalho. No entanto,
o senhor Tedros acrescenta que, neste momento, para que se garanta o trabalho e o pão de cada dia, é necessário que os governos tenham medidas sociais que atendam os mais frágeis, os mais débeis, não é? E que garantam que esses setores fiquem isolados para que não morram, para que não pereçam. Quer dizer que Bolsonaro não se preocupa muito com a saúde da população. E é interessante porque o discurso de ontem tenta amenizar seu discurso de anteontem, que era o discurso de que era uma gripezinha, que ele era atleta, que ele era machão e que devia se enfrentar como machão, uma gripinha, uma pandemia que não é nada, que ninguém morre, é só pressão da esquerda e da imprensa. Ora, Bolsonaro, mais uma vez, demonstrou sua debilidade, sua incapacidade de ser um chefe de Estado e de governar um país, uma economia como a brasileira, uma das grandes economias do mundo, um país do tamanho do Brasil, da diversidade do Brasil, um país com cérebros, com um povo generoso, com uma classe trabalhadora produtiva, com trabalhadores rurais, urbanos, com intelectuais progressistas, com cientistas da melhor qualidade, com grandes universidades, com uma grande indústria, ou seja, este país não é um país para que uma pessoa como o senhor Bolsonaro tente transformar isso aqui num grupo de amigos e de milicianos que governam de maneira fora da lei e que se opõem a todo momento à legalidade democrática e às liberdades democráticas. Por isso conclamo que todos os amigos, os camaradas, os simpatizantes do socialismo, os lutadores socialistas, os progressistas, que nos juntemos e que aumentemos a pressão sobre esse governo, porque é tarefa da sociedade brasileira colocar Bolsonaro para fora, junto com a sua curriola, com o seu grupo, que tem apenas como objetivo dilapidar o país e atacar os direitos dos trabalhadores.